Oi, gente, eu sou o Wellington Salles e é uma honra recebê-los aqui no meu canal. Antes de começar essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e desejo que Deus fale com você e te abençoe poderosamente. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18 até o versículo de número 23, e o capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5, 3, 18 ao 23, 4, 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 4: que os homens nos tenham, nos vejam como servos de Cristo, ministros e encarregados, responsabilizados, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Graças a Deus. Meus irmãos, com base nesses versículos, especialmente os versículos 1 até o versículo de número 5 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seguinte tema: os ministros e os tribunais. Calme o coração, eu não vou falar da realidade, da parafernália político-jurídica que nós estamos vivendo no Brasil. Até porque a palavra ministros que nós encontramos na maioria das versões bíblicas do versículo 1 do capítulo de número 4, não tem o mesmo significado que a palavra ministros tem na língua portuguesa. O original é, inclusive, totalmente diferente do ponto de vista social a respeito do significado delas. A palavra ministro, na língua em que foi escrita o Novo Testamento, especialmente as epístolas, como a de 1 aos Coríntios, diz respeito a um escravo, a um servo, a um doulos, alguém que estava sob ordem de outros, com muitas responsabilidades e com algumas específicas. É com esta ideia da palavra, é com esse entendimento da palavra, alguém que é responsável por uma tarefa, é que nós refletiremos, nós vamos pensar como este homem, este ministro, este servo, este escravo,
Este que é responsável por algumas tarefas específicas tem com alguns julgamentos, com alguns juízos, com alguns tribunais. É claro, nos versículos que lemos, especialmente do capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala com essa linguagem jurídica, inclusive repetindo o verbo julgar. Portanto, meus amados irmãos, é impossível não lermos estes primeiros versículos deste capítulo sem termos em mente esta realidade, sem relacionar o perfil do servo, do escravo, do ministro e a sua experiência com alguns juízos, com alguns tribunais. Mas antes de voltarmos a nossa atenção para o aspecto, eu diria, jurídico, que o apóstolo Paulo aponta nos primeiros versículos do capítulo de número 4, eu julgo interessante fecharmos, por assim dizer, a conta do capítulo de número 3, porque a partir do versículo 18 do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fecha esta sessão fazendo menção de algumas coisas muito importantes que inclusive influenciam o capítulo de número 4. No versículo de número 18, a partir dele, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da humildade em relação ao conhecimento. Era, na verdade, uma lição necessária para a comunidade cristã da cidade de Corinto, porque, entre outras falhas, entre outras tentações desta comunidade cristã, estava a de não saber lidar com o conhecimento, com as habilidades humanas. Eles tinham uma disposição de competirem entre si para saberem quem era o melhor, e além disso, algumas figuras do cristianismo que eram marcadas pelo conhecimento eram idolatradas por eles, e vocês sabem deste problema, deste pecado. Então o apóstolo Paulo sempre lembra a igreja da necessidade deles se relacionarem com o conhecimento de maneira humilde, de maneira correta, de maneira a glorificar a Deus. Nesse sentido, no sentido de apresentar a necessidade de um comportamento humilde em relação ao conhecimento, do versículo de número 19 do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo diz que Deus avalia a astúcia humana como loucura. Versículo de número 19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O conhecimento humano, especialmente administrado para alguns propósitos maus, por mais admirável, por mais eficaz, por mais poderoso em seus resultados que seja, diante de Deus, é visto como algo sem lógica, sem racionalidade, sem nenhum valor, loucura. Enquanto os irmãos de Corinto, ao perceberem algum tipo de habilidade humana em alguém, o idolatrava, ou alguém na igreja em Corinto que se destacava por uma habilidade, logo entrava em uma competição com outro por causa do conhecimento, o apóstolo Paulo apresenta aos coríntios essa realidade. Como Deus avalia isso? Como Deus vê essa disputa? Como Deus vê essa corrida de quem é melhor, de quem é destaque, quem deve ser apresentado como mais inteligente, o mais hábil, o mais competente na igreja? Como os competentes buscam para si algum tipo de admiração? O apóstolo Paulo dá uma notícia muito forte
no versículo de número 19. Deus vê tudo isso como bobagem, como loucura. Em segundo lugar, a respeito da humildade em relação ao conhecimento, o apóstolo Paulo diz que Deus apanha, surpreende os sábios nas suas próprias armadilhas. Versículo de número 19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha, ele surpreende os sábios na sua própria astúcia. Essa administração leviana, essa administração ruim, essa administração sem princípios, sem ética do conhecimento, leva para uma série de prejuízos. Direciona quem administra assim, se relaciona assim com o conhecimento para uma série de armadilhas. E o apóstolo Paulo aponta o fato de que esses prejuízos, de que essas armadilhas, na verdade, são uma espécie de juízo de Deus. Deus manifesta o seu juízo para com esse tipo de pessoa, utilizando seus próprios caminhos, sua própria semeadura, sua própria armadilha, os próprios problemas que são consequências dessa má administração do conhecimento e da inteligência. Em terceiro lugar, a respeito da humildade em relação ao conhecimento. O apóstolo Paulo diz que Deus conhece a natureza do conhecimento humano. Versículo de número 20, capítulo 3, e outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos, são vaidades, são vazios, não tem um propósito que dê algum tipo de louvor a Deus. Eles possuem um fim em si mesmo, não cumprem nenhum propósito nobre, são vazios, são vãos, são vaidades, podem impressionar os homens, podem surpreender os homens, pode arrebanhar pessoas em torno de quem é supostamente inteligente, soberbamente inteligente. Mas a verdade é que se os homens não conseguem perceber a falta de sentido nessa parafernália de conhecimento de alguns soberbos, o Senhor conhece a natureza destes, conhece a natureza deste conhecimento, conhece a natureza desta sabedoria da terra, e para Deus, aleluia, este tipo de conhecimento é vão, sem sentido, vazio, sem nenhum valor. O apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, apresenta uma realidade chocante para os coríntios, que tinham uma maneira soberba de lidar com o conhecimento, tinha uma maneira errada de administrar o conhecimento, tinha uma maneira equivocada e má de se portarem em relação a alguém que tinha algum tipo de inteligência, conhecimento. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, diz que Deus avalia este conhecimento humano como loucura. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus apanha os sábios nas suas próprias armadilhas. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus conhece a natureza do conhecimento humano e é sem validade, vã, sem sentido, às vezes utilizada apenas para a própria glória do portador do conhecimento. O apóstolo Paulo ainda, meus irmãos, em segundo lugar, após ter falado da humildade em relação ao conhecimento, no versículo 18, versículo 19 e no versículo 20, agora ele vai falar da humildade em relação aos líderes, no versículo de número 21. Está escrito:
Portanto, porque Deus avalia a astúcia e o conhecimento do homem como loucura, porque Deus apanha os sábios nas suas próprias armadilhas, porque Deus conhece a natureza vã do conhecimento humano. Portanto, versículo de número 21, ninguém se glorie nos homens. O apóstolo Paulo mostra por trás da cortina da soberba dos homens supostamente conhecedores de tudo, uma realidade chocante, a avaliação de Deus de tudo, e conclui dizendo: agora que vocês já sabem disso, vocês não têm razão para se orgulharem e para terem nenhum tipo de glória no homem. O que ele já havia dito no capítulo de número 2, se alguém quiser se orgulhar, se glorificar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 21, o apóstolo Paulo apresenta a necessidade de que é profundamente necessária a nossa relação correta com os líderes, com aqueles que Deus levanta, com aqueles que Deus abençoa na igreja. E em terceiro lugar, ainda no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da consciência, da grandeza da herança divina. Versículo de número 21 até o versículo de número 23. Porque o apóstolo Paulo vai falar da necessidade dos coríntios saberem o que eles têm em Deus, em Cristo Jesus. Exatamente para eles não se portarem de maneira pequena, não se portarem com uma mentalidade pequena, não se portarem com uma mentalidade pobre que os faz servos e adoradores de homens. O apóstolo Paulo apresenta o fato da realidade espiritual do que temos em Deus. Quando nós conhecemos quem somos em Deus e aquilo que em Cristo Deus nos deu, nós não nos portamos com uma mentalidade pequena, pobre, miserável, adoradora de homens. Como isso fica claro? Versículo de número 21, 22 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, os homens que Deus usou para pregar, é para vocês, a mensagem era para vocês, seja o mundo, a criação é de vocês, seja a vida, vocês têm vida em Cristo, seja a morte que vocês já venceram, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Em Cristo nós temos tudo, toda glória, louvor e adoração a Cristo. O apóstolo Paulo fecha o capítulo de número 3, parece que de uma vez por todas, meus amados irmãos, resolvendo este problema de idolatria na igreja em Corinto em relação a pessoas. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo vai resolver de uma vez por todas, vai fechar esta questão, vai resolver esta demanda no capítulo de número 4. Porque até o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo apresentava realidades, circunstâncias, princípios que os coríntios precisavam saber para não idolatrarem personalidades cristãs. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer como ele quer ser tratado. Ele vai abrir o verbo. Até agora eu falei de vocês de princípio, de realidade espiritual, como Deus vê, como as coisas devem ser. Falei inclusive simbolicamente, para vocês entenderem que vocês são meninos, vocês não entendem coisas complexas. Agora eu vou ser claro,
eu quero que vocês me considerem desta forma. É isto que é exposto no capítulo de número 4. Versículo de número 1 começa dizendo que os homens nos considerem como servos de Cristo e encarregados de explicar os mistérios de Deus. Glória a Deus. Mas antes disso, meus amados irmãos, é importante lembrar que o capítulo de número 4, ele se relaciona, logicamente, com o capítulo de número 3, principalmente por dois temas. Primeiro, é o tema do juízo. Nós lemos o capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai falar de julgamento, juízo, tema jurídico. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo também falou, inclusive, a respeito do tribunal de Cristo, especialmente no juízo das nossas obras, do material com que trabalhamos simbolicamente na construção do edifício de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo aponta o que será julgado. Será julgado no tribunal de Cristo não a nossa moral, será julgada no tribunal de Cristo as nossas obras, especialmente o material com que as fizemos. Quando será julgado? No dia, ou seja, no arrebatamento. Como será julgado? Com fogo. Esse símbolo do fogo representa tanto claridade, como também prova de resistência. Porque o que será julgado é a intenção com que eu fiz a obra de Deus. Ninguém vê, está no meu coração, está oculto, está em trevas. Quando o apóstolo Paulo diz que é o fogo que vai provar, o fogo cumpre dois propósitos: iluminar o que ninguém viu e também pôr à prova o material com que nós construímos alguma coisa para Deus. Se for prata, ouro e pedra preciosa, resiste o fogo. Se for madeira, feno e palha, é só olhar o fogo e se acabou. O apóstolo Paulo diz os resultados do julgamento: galardão ou destruição de obra. O julgamento do tribunal de Cristo não põe em perigo a nossa morada eterna, até porque ele já acontece com Cristo. Ninguém vai ser expulso dessa união que já está na eternidade com Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, assim como no capítulo 4, fala de juízo, julgamento, tribunal, fala também de juízo, julgamento, tribunal, especialmente o tribunal de Cristo, no capítulo de número 3. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, e que também fala no capítulo 3, é a respeito da identidade dos obreiros. O apóstolo Paulo tenta repetidamente dizer aos coríntios quem é ele e quem é Apolo. Primeiro ele diz: quem sou eu, quem sou Apolo, senão ministros pelos quais crestes, servos, instrumentos de Deus. Nós não somos dono da fé de vocês, nem merecemos adoração. Nós somos ministros, instrumentos que Deus usou. Quem nós somos? Cooperadores de Deus. Nós estamos aqui unidos com Deus num propósito só. O propósito de Deus é nosso, o propósito nosso é o de Deus. Nós estamos juntos fazendo a obra. Somos cooperadores de Deus. A mesma temática da identidade, de se apresentar quem é, está no capítulo de número 4. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos no capítulo 4 é a realidade da verdadeira identidade. Quem somos? No capítulo de número 4, donos da fé, autores da fé,
dignos de ser louvado, dignos de estar em um patamar de representar a vida cristã, donos de uma comunidade, donos da lavoura, donos do edifício. Quem somos? Servos de Cristo. Versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Há quem interprete esse versículo utilizando a palavra ministros como ela é hoje utilizada, especialmente no contexto brasileiro, de uma coisa elevada, de uma coisa nobre, acima da ralé, acima dos pobretões. Então, quem interpreta esse texto assim, diz que o homem de Deus deve se portar de maneira diferenciada, porque ele é um ministro. Não é isto que o texto quer apresentar. Muito pelo contrário. A palavra ministro aqui, no original, é doulos, escravo. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês me vejam. Eu quero que vocês me olhem. Não como o autor da fé de vocês e digno de adoração. Quero que vocês me vejam como servo de Cristo, escravo de Cristo. Glória a Deus. Segundo lugar, o que fazemos? Sou servo. Quem eu sou? Servo. O que eu faço? Administramos o que é de Deus. Versículo de número 1 também, que os homens os considerem como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tem uma versão que diz assim: encarregados de explicar os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo, quando aponta qual é a atividade desse escravo, ele já resolve outro problema. Qual é o outro problema? Se imaginava em Corinto que os apóstolos eram donos, autores do mistério da fé, da mensagem, do conteúdo da mensagem. Eles eram autores, proprietários. O apóstolo Paulo, no versículo 1, aponta uma realidade diferente. Nós somos encarregados, responsáveis por aquilo que não é nosso, por aquilo que é de Deus. Eu não sou dono de nada, eu prego o que Deus me confiou para pregar, eu ensino o que Deus me confiou ensinar, eu explico o que Deus me confiou explicar, eu alimento com o que Deus me deu de alimento. Eu sou encarregado daquilo que não é meu para entregar para vocês. Glória a Deus. Despenseiros, encarregados, responsáveis por aquilo que é de Deus. Ainda na realidade da verdadeira identidade, o apóstolo Paulo fala em terceiro lugar a respeito de qual é o desafio do escravo, do encarregado. O desafio do escravo e do encarregado não é arrebanhar para si uma multidão de discípulos, não é arrebanhar para si uma multidão de admiradores, de adoradores. O grande desafio do escravo é ser fiel. O versículo de número 2 diz assim: além disso, requer que nos encarregados, nos responsáveis pelos mistérios de Deus, cada um seja fiel. Nós não fomos chamados para conquistar, converter, persuadir pessoas a nos seguirem, a nos elogiarem, a nos adorarem, e nós nos valendo daquilo que não é nosso para cumprir esse propósito terreno, humano, pobre. O apóstolo Paulo aqui apresenta a nobreza da realidade daqueles que são servos de Cristo, encarregados do mistério de Deus. Qual é o grande desafio? É ser fiel, é cumprir o chamado conforme aquilo que Deus nos mandou fazer. Glória a Deus!
Quem somos? Servo de Cristo. O que fazemos? Somos encarregados do mistério de Deus. Qual é o nosso desafio? Ser fiel. Glória a Deus. Se preocupe a cumprir o propósito de ser fiel. Se preocupe em se esforçar para ser fiel. Se preocupe em chegar no lugar e permanecer no lugar da fidelidade. No caminho da fidelidade, nós vamos ser tentados por uma série de coisas, quase sempre aquelas que suprem a necessidade do nosso ego, quase sempre aquelas que suprem a necessidade do nosso egoísmo. Mas eis o desafio que nós temos diante de nós. Somos servos de Cristo, responsáveis por aquilo que Deus nos deu para entregar aos outros e também sermos fiéis. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta a realidade da verdadeira identidade deles. Não são dignos de adoração. Eu quero que vocês me vejam como servo. Eu quero que vocês me vejam como responsável por aquilo que não é meu. Eu quero que vocês entendam que o meu compromisso é ser fiel. Não é ser adorado por vocês, é ser fiel. Glória a Deus. Em segundo lugar, no capítulo 4, nós observamos os tribunais, os julgamentos dos escravos, dos ministros. Primeiro tribunal pelo qual o ministro, servo de Cristo, encarregado das coisas de Deus, aquele que deve se achar fiel, passa, é o tribunal da igreja. É o julgamento da igreja, versículo de número 3. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós. O apóstolo Paulo apresenta a realidade, chocante até, de dizer para os coríntios que vocês julgam a respeito de mim, não me importa. Até pela qualidade do caráter dos coríntios. Os coríntios não têm condições para julgar a fidelidade de Paulo. Requer que o obreiro se ache fiel. Mas quem que vai achar fiel? A igreja? Com quem vai avaliar a fidelidade do obreiro? A igreja de Corinto? Certamente não. O apóstolo Paulo disse: eu não me importo com o que vocês julgam a respeito de mim. O tribunal da igreja de Corinto para o apóstolo Paulo não era válido, não tinha validade. Então o primeiro tribunal é o tribunal da igreja, que para o apóstolo Paulo não tem validade nenhuma. O segundo tribunal é o tribunal do mundo, o tribunal humano, o tribunal secular. Versículo de número 3 está escrito assim: todavia a mim pouco se me dá, me importa de ser julgado por vós, tribunal da igreja, ou por algum juízo humano, os tribunais civis. Se a igreja de Corinto não tem competência para julgar a fidelidade de Paulo, muito menos os juízes humanos, que não entendem de nada, não discernem as coisas espirituais, conseguem julgar a fidelidade do Paulo. Eu não me importo com o tribunal da igreja de Corinto e nem me importo com o tribunal dos homens. O tribunal dos homens também, para o apóstolo Paulo, não tem validade. Em terceiro lugar, nós temos o outro tribunal, tribunal pessoal, versículo de número 3. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, tribunal da igreja, ou por algum juízo humano, tribunal secular, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. O meu juízo sobre mim mesmo também não vale. Eu não confio. Eu não sei julgar a mim mesmo.
o resultado do meu julgamento também não é válido. O apóstolo Paulo fala do tribunal da igreja, do tribunal secular, do tribunal dele. Aí nós perguntamos, qual é o tribunal que valida a fidelidade do apóstolo Paulo? Versículo de número 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque o meu tribunal não sabe julgar as coisas, pois quem me julga é o Senhor. Aí sim, esse juiz sabe dizer se eu sou fiel ou se eu não sou. O juízo do Senhor é firme, é justo, é fiel. Glória a Deus. Aleluia. O juízo da igreja em Corinto estava contaminado. O juízo dos homens não podia ocorrer. O juízo pessoal, muito menos. Mas o apóstolo Paulo se submete ao juiz dos juízes, que conhece o coração dos homens. Quem me julga é o Senhor. Glória a Deus. Quem nós somos? Servo de Cristo. O que fazemos? Administramos o que não é nosso. Qual é o desafio? Ser fiel. Quem é que julga a minha fidelidade? O tribunal da igreja? Não. O tribunal secular? Não. O tribunal pessoal? Não. É Cristo. É no tribunal de Cristo que eu serei julgado na minha fidelidade ou infidelidade com que eu fiz a obra de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda quer ensinar aos coríntios alguns cuidados com o juízo, com o julgamento. Depois dele ter falado que o tribunal da igreja não tem competência para julgar, o tribunal secular não tem competência para julgar, o tribunal pessoal, meu julgamento, não tem competência para julgar a mim mesmo. Quem tem competência para julgar é Cristo. Ele vai apresentar agora alguns cuidados que os coríntios devem ter com esse expediente, com essa prática de julgamento. Quais são os cuidados? Primeiro, não julguem antes do tempo. Versículo de número 5. Portanto, por causa disso que eu disse agora, que o grande juiz é o Senhor, nada julgueis antes de tempo. Eu acabei de dizer para vocês que o juízo de vocês não dá certo, que o juízo dos homens não dá certo, que o meu juízo, o juízo pessoal não dá certo, que dá certo mesmo é o juízo de Cristo. O que a gente vai fazer agora? Ficar sem julgar. Não julguem antes do tempo. Versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Segunda coisa, em relação ao cuidado com o juízo, o Senhor virá para julgar. Versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Não se sintam tentados precipitadamente a julgar o que vocês não têm condição de julgar. Não se sintam tentados equivocadamente a julgar o que vocês não têm informações para julgar. Não julguem antes de tempo. Esperem até que o juiz que conhece as coisas venha. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ele julga corretamente. Versículo de número 5. Portanto, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Que o tribunal da igreja em Corinto não era válida, porque a igreja em Corinto não sabia o que estava no coração. Porque o tribunal humano não é válido, porque os homens não sabem o que está no coração. Porque o tribunal pessoal, o meu juízo não é válido, porque nem eu sei
definir o que está no coração. É só o Senhor que sabe, porque Ele tem a competência de trazer à luz as coisas que estão ocultas. Aleluia! Por isso Ele julga corretamente. Glória a Deus! Não julguem antes do tempo, esperem o Senhor julgar, porque só Ele sabe julgar corretamente, porque Ele traz à luz as coisas escondidas que vocês não sabem. E em quarto lugar, Ele julga fielmente. Versículo de número 5 também. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Esperem o Senhor vir, qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Ele vai julgar corretamente. E então, cada um receberá de Deus o louvor, a recompensa, o galardão. Glória a Deus! Ele julga fielmente. Ele lança o fogo sobre o coração para iluminar o que está escondido, mas no fim Ele recompensa. Ele dará a cada um a recompensa, o louvor. Vamos esperar esse dia. Glória a Deus! Vamos aquietar o coração, porque é Deus que conhece o coração dos homens. Glória ao Senhor. Ele virá para julgar. Ele julga corretamente, Ele julga fielmente. Glória a Deus, o Senhor seja louvado por isso. Então, meus amados irmãos, percebam que o apóstolo Paulo ainda está explicando coisas que dizem respeito ao primeiro problema que nós vimos lá no capítulo 1, que era a soberba dos coríntios e a disposição de idolatrar seus líderes. Passou o capítulo 1, passou o capítulo 2, passou o capítulo 3. No capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que vocês me vejam como servo. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo eleva o debate apontando para um ambiente de julgamento, de tribunais, dando protagonismo ao Senhor, que sabe julgar todas as coisas. No final, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Eu sou um ministro, um servo, um escravo que administra o que não é meu e preciso ser fiel. E não é vocês que julgam a minha fidelidade. Não é o tribunal dos homens que julga a minha fidelidade. Não sou eu que julgo a minha fidelidade. É o Senhor que julga a minha fidelidade. É que vocês aprendem com isso. Não julguem antes do tempo. O Senhor virá para julgar. Ele julga corretamente. Ele julga fielmente. Oh, glória! Quietem o coração. Quem julga a fidelidade dos trabalhadores é quem os chamou para o trabalho. Quem julga a fidelidade do coração de vocês é Deus, que traz à luz, a iluminação, todas as coisas que estão ocultas. Amém ou não amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, a fim de que você cresça uns centímetros a mais na vida cristã, a fim de que diante de Deus você não seja menino criado com leite, mas já esteja um pouco mais preparado para se alimentar do manjar, daquilo de melhor, mais elaborado que Deus quer entregar para vocês. Amém? Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Quem é grande na igreja é Cristo. Os trabalhadores são servos e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e receberá de Deus o louvor, a recompensa. Aleluia! Nós não temos condições de julgar corretamente, é o Senhor que julga, então vamos esperar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, guardem essa palavra no vosso coração.